Bem-vindos ao Bourboncast, o podcast que mergulha no universo do café especial. No episódio de hoje vamos falar sobre os 25 anos de Bourbon e o papel do marketing na conexão entre produtores e o mercado global. Nossa convidada de hoje é Fernanda Leite Garcia, que é publicitária, pós-graduada em UX Design de Produtos Digitais pela PUC Minas e está terminando outra pós-graduação em Comércio e Marketing Internacional. Atua há mais de 10 anos nas áreas de marketing, comunicação e design com experiência em diferentes segmentos, como construção civil, educação e agronegócio. Atualmente é responsável pela área de marketing e comunicação da Bourbon, onde gerencia a equipe e desenvolve estratégias de branding, campanhas institucionais, relacionamento com clientes, fotografia e materiais voltados para o mercado internacional. Bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, Clemerson. Fernanda, finalmente chegamos ao último episódio do Bourboncast, né? Sim, muita luta. Muita luta, muitos desafios. E por ser um podcast comemorativo dos 25 anos da Bourbon, para começar, eu queria que você falasse um pouco da campanha de marketing dos 25 anos da Bourbon e como que você viu o resultado do Bourboncast até aqui. Uhum. Bom, falando primeiro agora do Bourboncast, acho que é um projeto que envolve muitas pessoas, né? A gente tem a produção, que são as pessoas do marketing mesmo, Verônica, o João. Não teria como fazer o podcast sem eles, então acho que, primeiramente, gostaria até de parabenizá-los pelo trabalho, que eu acho que ele é bem complicado, é difícil, a gente tem várias questões além da gravação aqui. E também eu acho que, num geral, o podcast foi muito positivo por diversos aspectos. Somando as visualizações só do nosso Instagram, a gente teve mais de 30 mil se a gente somar todos os cortes que a gente teve. A gente agora tem um conteúdo super rico no nosso YouTube, que a gente chama ali o conteúdo de cauda longa, onde as pessoas podem continuar acessando, vendo a Bourbon por dentro, como que funciona. A gente mostrou o rosto das pessoas, a gente mostrou quem que está por trás dos bastidores da Bourbon, como você disse no episódio passado. Eu acho que isso traz uma humanização da marca, que eu acho que hoje, com o marketing da forma que está, né, que a gente chama do marketing 4.0, as pessoas querem ver pessoas, Sim. querem criar conexões. Então, eu acho que o podcast ele tem tudo a ver com esse momento, tanto de mercado, quanto da Bourbon também, que a gente está, né, nesse período comemorativo dos 25 anos. Ele é uma marca muito grande para uma empresa, porque se pensar uma empresa que dura ali por 25 anos não é qualquer uma. Então, a gente tem muito que se orgulhar e tem que mostrar mesmo para as pessoas, tem que mostrar tanto até para as pessoas do Brasil, né, da cidade de Poços de Caldas também, que é legal as pessoas conhecerem mais, e também o mercado externo, que mostrar as cabeças que tem aqui e o quão especializado é o nosso time. Então, quando a gente coloca aqui as pessoas para falar, alguém de fora que olha e fala assim, nossa, olha só, eu não sabia que envolvia toda essa operação e que tem pessoas tão capacitadas assim lá dentro. E às vezes uma pessoa que olha sobre café não imagina que existem tantos processos e tantas pessoas e tantos áreas diferentes envolvidas para a gente chegar ali na nossa xícara e tomar nosso cafezinho, que nesse caso é completamente diferente, né, um café especial. Então, eu acho que esse projeto Bourboncast é muito rico. Tanto para a gente pensar no engajamento das nossas redes, porque a gente precisa de conteúdo e nada melhor de que as pessoas que estão envolvidas no processo serem esse conteúdo. Então, a gente trouxe uma gama muito diferente de pessoas para participar. Eu acho que, com certeza, o saldo foi positivo. Agora, a gente está chegando aí no nosso último episódio, que é hoje. É uma pena, mas quem sabe no futuro não volta em alguma outra roupagem, né? Para o ano que vem a gente tem outros projetos para pensar em relação à nossa comunicação, que vai ficar de surpresa para o próximo ano, mas com certeza os conteúdos não vão acabar, a gente só vai ter uma outra forma de mostrar, mas sem dúvida eu acho que é um projeto muito enriquecedor para a empresa e também para o mercado, porque a gente também ensinou muito, se for ver, todas as pessoas que participaram trouxeram temas importantíssimos dentro da cadeia do café. Acho que se as pessoas pegam para assistir, tem podcasts que a gente fez que ensina como uma fazenda vai começar a trabalhar o café especial. Então, acho que foi bem rico em diversas áreas. Para mim, foi um projeto que eu tenho muito carinho
Deu muito mais trabalho do que a gente imaginava, na verdade. A Verônica, que é a nossa editora, que o diga. Mas eu acho que é um projeto que eu tenho muito orgulho, assim, de ter. Foram verdadeiras aulas, né, Fernanda? Sim, a gente aprendeu muito, né, Clemerson? Muito. Eu acho que todo mundo que veio aqui alguma coisa ensinou pra gente, né? Exatamente. E para finalizar esse dia, né, esse podcast, vamos bater um papo nós dois, né? Sim. Esse ano de 2025 foi marcado pela comemoração dos 25 anos da Bourbon, né? Uhum. E como que foi o planejamento dessa campanha toda? Olha, uma campanha dessa, ela é complexa, sabe? Hoje, o ano passado, né, a gente já sabia dessa necessidade dessa campanha, que foi quando a gente fez o planejamento, e a gente teve algumas áreas que a gente atuou dentro dessa campanha. Então, vamos lá, a gente começou com o nosso vídeo institucional, que a gente fez um vídeo comemorativo, que foi um projeto, um trabalho bem bacana, e ele foi muito estruturado, a gente precisou pensar em vários aspectos para ter um vídeo que mostrasse quem a Bourbon é, que mostrasse também o nosso trabalho e comemorasse os 25 anos, que não fosse muito longo. A gente teve uma empresa que fez para a gente que é muito competente, então foi um vídeo muito legal, muito bacana que a gente fez. A gente teve o Bourboncast, que foi um projeto dos 25 anos, também comemorativo, que se estendeu por todo o ano e que é super legal. A gente teve que mudar a identidade visual da empresa em vários aspectos, porque a gente fez um brasão, né? O nosso designer João fez um brasão dos 25 anos, que ficou super legal. E a gente teve que utilizar ele em praticamente todos os materiais que a gente fez durante o ano. Então, a gente teve que mudar a assinatura de e-mail dos colaboradores, mudar todas as apresentações institucionais, os brindes, tudo que a gente fez foi com esse logo. Então, até o Bourbon On, as cores estão na campanha dos 25 anos, que ele é verde, e a gente, às vezes, umas coisas, para quem é de fora, acha pequeno, mas as cores da marca da Bourbon é o preto, o marrom e o branco. E tem um amarelinho, um beijinho também, que são as cores que a gente normalmente usa. Para esse ano, a gente mudou para verde e amarelo. Sim, o verde, muito pensando na sustentabilidade, o verde e o amarelo junto para o Brasil, porque no começo a Bourbon, as cores do logo eram verde e amarela, né? Lembrar esse começo. Uhum. Então, isso é complexo quando você pensa em todos os materiais institucionais. Então, a gente tinha um modelo novo de apresentação que os outros setores também tiveram que começar a utilizar. Então, assim, acho que essa foi uma das áreas, né, a pensar no branding da imagem mesmo dos 25 anos, como que seria essa cara. A gente também começou um projeto super legal que seria da assessoria de imprensa, que nunca foi feito na Bourbon, que é a gente começar a ter uma parceria com a imprensa da cidade para a gente mostrar mais a Bourbon. Porque é importante que as pessoas de Poços conheçam a empresa. Ainda existem muitas pessoas que têm dúvidas sobre o que a Bourbon é. Tem muita gente que pergunta para mim, mas onde eu compro o seu café? Uhum. E a gente não vende o café, né, o produto final. A gente é uma empresa que exporta café. Então, eu brinco que a gente é o B2B to B2B, né, que é o business to business, mas assim, bem raiz, porque a gente vende para uma importadora que vai vender para uma torrefação, que vai distribuir depois, ou então já para uma torrefação, né, e de fora. Então, a gente é um pouco confuso quando uma pessoa de fora olha, é café, mas eu não vou poder comprar e tudo. Então, é importante as pessoas saberem que a gente é uma exportadora de cafés e é um desafio as pessoas conhecerem. Então, parte da campanha também foi isso da assessoria de imprensa, que ainda está rolando, ainda está acontecendo, que foi bacana também. E também a questão da marca empregadora, porque a Bourbon, ela teve sempre pensou muito sempre nos clientes de fora. E a gente tem também o público, que é o trabalhador, que hoje é um desafio para todas as empresas. Até no episódio da Letícia, do RH, ela comentou sobre isso, quanto está difícil hoje em dia de reter funcionário, de encontrar pessoas. E a gente está pensando sobre isso dentro do marketing também, então fez parte dos 25 anos a gente pensar em maneiras de mostrar mais como que é a Bourbon por dentro. Se for ver nossas redes sociais, a gente hoje mostra projetos internos, a gente tem as festinhas do mês que a gente mostra, a gente tem várias coisas, por exemplo, Dia da Mulher, que a gente tem um
uma ação lá dentro, o Outubro Rosa. Então, a gente está tentando mostrar mais esse cuidado que a empresa tem com os funcionários, para mais pessoas olharem a Bourbon e falar, nossa, caramba, é uma empresa legal de postos, quero almejar trabalhar lá. Porque, querendo ou não, a gente faz parte de uma multinacional. É uma empresa que tem vários benefícios muito bons. E poucas pessoas sabem o quão bom é estar trabalhando na Bourbon. E quanto mais pessoas souberem, melhor para a gente. Sim. Porque aí a gente consegue um time sempre mais especializado, né? Pessoas mais próximas. Então, eu acho que dentro dessa campanha foram várias frentes de trabalho que, ao meu ver, está funcionando bem. Acho que está sendo uma campanha com bons frutos. Um trabalho árduo com ótimos frutos. Isso. A gente vê de perto, né, Fernanda, assim, é o tempo todo fazendo alguma coisa, né? Nunca está parado. O tempo todo. O marketing é um setor muito dinâmico, porque além das demandas do marketing mesmo que a gente tem, que fazem parte todo desse aspecto de branding, de manter a imagem da empresa e a gente pensar em conteúdo, pensar em várias coisas nesses aspectos, o marketing também é um setor de serviço. As pessoas necessitam do marketing dentro da empresa. Então, a gente também tem que estar disposto e a gente tem que estar aberto para outras pessoas chegarem e trazerem para a gente suas demandas. Porque não tem como uma empresa ficar sem, né, esse olhar e tudo. E eu acho que a gente faz parte de vários projetos diferentes, o que é legal, traz muito dinamismo. Acho que as pessoas da comunicação têm muito disso, de serem dinâmicas, de gostarem de fazer coisas diferentes. Então, acho que faz parte também do nosso trabalho isso de estar sempre aberto para outros setores. E também já estava quase me esquecendo sobre a campanha dos 25 anos, a gente também colocou um foco especial nos projetos sociais. A Bourbon ela sempre teve esse cuidado, tem projetos sociais que sempre acontecem, mas esse ano fez parte também da nossa campanha promover esses projetos como algo mandatório. Assim. A gente vai fazer projeto social esse ano, e teve campanhas super legais. Eu acho que para a gente sempre é muito enriquecedor e muito gratificante saber que a Bourbon vai além do seu produto, né? Também quer atingir a comunidade. Então, acho que os projetos sociais também são bem legais, são muito importantes. Acho que não vai ser alguma coisa que vai acabar na campanha dos 25 anos de forma alguma, mas esse olhar diferenciado também aconteceu nesse ano da campanha. Essa parte dos projetos sociais é importantíssima porque a gente lida com os nossos clientes, né, fora os nossos clientes internos, nosso pessoal, mas tem toda a comunidade em volta da empresa, né? E com certeza os projetos sociais foram importantíssimos tanto para a Bourbon e quanto para os colaboradores também que participaram, né? Que dá outra visão para a gente, né? Aproveitando, Fernanda, o marketing é um setor que ganha cada vez mais espaço dentro das empresas, né? Como que você enxerga o crescimento do marketing no agronegócio? Bom, Clemerson, considerando a minha história, eu ainda sou nova no ramo do agronegócio, né? Para mim ainda tenho muito o que aprender, mas posso contribuir ali com o que eu já aprendi até agora. Em todos os eventos, em todos os momentos que eu tive contato com pessoas externas à Bourbon, eu vi que as pessoas estão cada vez se preocupando mais com o marketing. Além de... É óbvio que na empresa, por a gente ter um setor ali, um setor estruturado, a gente vê que a Bourbon realmente se preocupa com o marketing e já está à frente de muitas outras empresas. Mas quando a gente pensa no agronegócio em si, eu vejo que os produtores eles andam muito mais preocupados e sempre quando eu falo que eu sou do marketing, eles sempre têm questões para me passar, sempre me pedem dicas. Eu vejo que tem muita gente com um olhar diferenciado agora. Eu vejo que as redes sociais também trouxeram muito essa necessidade, porque é uma vitrine, as redes sociais, e a gente precisa ter uma estratégia bem elaborada, a gente tem que saber com quem que a gente está conversando. Então, eu acho que as pessoas vivendo a comunicação dentro das redes sociais estão enxergando o marketing com outros olhos. E assim, muito se engana quem pensa que o pessoal dos produtores são só pessoas super simples, que não têm acesso à tecnologia, muito diferente disso. Muitos produtores, eles têm as suas redes sociais, eles têm a preocupação com a própria imagem, eles sabem o quanto a comunicação é importante e estão cada vez mais buscando esse conhecimento. O que é muito legal, porque isso é bom para toda a cadeia. As pessoas, quando elas conseguem enxergar o quão o trabalho de cada etapa dessa cadeia é importante e é trabalhoso, elas passam a valorizar melhor o produto. E o marketing hoje, que nem eu falei aquela hora, né, que o marketing ele teve várias ondas.
No começo era mais de vender o produto, depois você falar sobre o produto e seus benefícios, depois você pensar na pessoa, humanização, conexão. E hoje a gente pensa nessa humanização, mas também com a tecnologia, com as pessoas mesmo sendo seus próprios promotores. Então, a gente tem essa mudança dentro do marketing que eu vejo que não tem mais volta. Não tem mais volta. Então, o marketing dentro do agronegócio, ele vem sido enxergado, os produtores que estão com os seus smartphones, que estão sempre se estudando mais e melhorando a sua forma de trabalho, estão sim pensando e elaborando melhor o marketing. Eu acho que isso está só crescendo. E não são só pessoas que trabalham com marketing nativamente, vamos assim dizer, uma pessoa formada que trabalha com o marketing. Muitas vezes o produtor é ele mesmo que vai fazer o seu marketing. Ele mesmo promovendo ele ali, né? Isso. E aí, assim, pensar nessa promoção de forma estratégica, como eu vou me promover, qual que vai ser o meu material, qual que vai ser o tom de voz, qual que vai ser a persona, né, com quem que eu vou conversar, quais que vão ser os conteúdos que eu vou escolher mostrar. Eu acho que isso está sendo uma crescente muito grande, está sendo muito bacana. E também que o marketing em si tende ainda a crescer muito, tanto na questão de produção de conteúdo, outras pessoas produzindo mais, quanto na questão de importância dentro de qualquer área, independente de ser agronegócio ou não. É uma importância que vai além do que a gente pensa, né? Sim. E o que o público externo espera da gente e dos produtores? Como que você acha que o produtor poderia se preparar para receber esse público? Olha, pelo que eu venho observado, o público externo, né? A gente lá na Bourbon, a gente recebe pessoas do mundo todo. Desde a Europa, Estados Unidos, Arábia Saudita, Japão, China, enfim. Eu vejo que as pessoas, elas querem se conectar, elas querem saber histórias, elas querem saber quem é você, quem está produzindo, qual que é a tua paixão ali dentro do café, qual que é a tua motivação, de onde vem a tua gana por fazer aquilo, sabe? E também a profundidade, entender você, entender a sua história com uma certa... com um certo carinho, que é diferente de só a pessoa comprar o teu produto. Eu vejo isso de uma forma muito diferente agora, assim. Não é só você promover o seu produto, é promover também a sua paixão. Uhum. Então, uma forma do produtor, né, se preparar para isso é conhecer a sua história, sabe? Conhecer e também sistematizar a tua história. Eu sei que minha história foi assim, tudo, mas... e as datas, sabe? E como começou, e os processos. E além disso, não só da história, eles também querem ver a tecnologia que você usa na tua fazenda, os teus processos, a qualidade que você consegue entregar e como que você vai entregar a tua história com um produto que vai satisfazer também o cliente final. Não adianta nada você ter uma história linda, maravilhosa, você falar, você chorar, você fazer aquilo, se no final tua xícara não beber bem, né? Não tem sentido. Só que a concorrência é grande. Hoje a gente tem muita gente fazendo bons cafés. Como que eu vou me diferenciar? Eu sabendo contar bem a minha história, eu poder mostrar que o porquê que eu tô ali, e aí eu pensar também em ter boas produções em relação à imagem, por exemplo. Ter boas fotografias, eu acho que é algo importante. Ter vídeo, ter rede social. Saber... eu sei que o dia a dia de uma fazenda é muito complicado e é difícil também você ficar gerando conteúdo, você ficar se preocupando com isso no dia a dia. Mas, às vezes, um planejamento, fazer alguma outra postagem de vez em quando, eu acho importante, assim. E se eu pudesse dar algumas dicas práticas também, seria para o produtor escrever a própria história, ter isso escrito também, ter as informações da sua fazenda, ele saber qual que é os hectares, os talhões, qual que é o tipo de... Isso o produtor ele sabe, mas ele tem isso escrito, sabe? Que, por exemplo, se alguém te pedir por um e-mail, pedir por WhatsApp, você vai ter aquilo para responder. Saber explicar sobre os teus processos, as tuas varietais, saber falar sobre você e sobre o seu café. Eu acho que entender a importância do porquê que as pessoas querem saber de você, sabe? Se colocar um esforço nisso para as pessoas
para as pessoas de fora chegarem até você e elas serem tocadas de alguma forma, além do teu café. Porque isso, se for pensar na parte sensorial afetiva, muda até o sabor do teu café. Muda. Você saber a história, nossa, esse café foi feito pela Dona Maria, lá no Sítio da Flor, não sei o quê. Você vai ter um carinho especial na hora de tomar aquilo ali, né? E é algo que você falando, explicando agora, né? Fica muito fino e muito nítido quando a gente pensa, né? Como é prazeroso você chegar numa fazenda, ou você ficar sabendo daquela história daquela fazenda, né? Ah, essa fazenda foi... A gente está com esse trabalho desde 1900 e tal. Quem produzia era a senhora tal, com o senhor tal. E aí a gente foi evoluindo. E aí quando você encontra com um produtor e fala para ele, e ele consegue te explicar, né? Esse talhão é tal, esse talhão é tal, a gente está produzindo desde tal. Assim, muda completamente tanto a visita do cliente, né? Como a percepção da gente que está tomando uma xícara em casa, né? Sim. Olhando uma embalagem, vendo o nome dele ali, né? Com certeza. Eu acho que, além de se preocupar com os processos, que são super importantes, tem que se preocupar também com esse lado de saber como contar uma boa história. Contar a sua história. Muito bom, muito bom. Né? Fernanda, e quais são os desafios encontrados ao fazer marketing internacional? Olha, são muitos. Quando a gente pensa ali na Bourbon, a gente já tem um mercado muito bem estabelecido. A gente não tem uma abertura muito agressiva agora que a gente precisa fazer. A gente tem os nossos clientes. Como é B2B também, os desafios não são... Claro que eles são grandes, mas agora na minha pós eu tenho conhecido outros aspectos do marketing internacional que são interessantes. E também eu vou correlacionar isso com o café. Mas quando a gente pensa num produto, eu tenho café. Aqui no Brasil, o café é super tradicional. Você fala de tomar um cafezinho, todo mundo sabe o que você está falando, todo mundo sabe o que é essa cultura. Para a gente é tão enraizado que a gente nem sabe que, por exemplo, na China não é um costume tomar café. Então, assim, quando a gente vai fazer uma campanha de café para o Brasil, a gente não precisa explicar nada, entre aspas, explicar. Né? A gente não precisa falar tanto sobre os benefícios. A gente é uma coisa muito mais afetiva. Então, o meu discurso no Brasil vai ser diferente de um discurso na China. E é o mesmo produto. Por exemplo, na China hoje, né, segundo os estudos que eu fiz e que eu estava vendo, né, algumas pesquisas, lá está crescendo o consumo de café. E muito entre os jovens, então, e também muitos cafés diferentes, eles gostam de adicionar outras coisas. Lá a cultura mais forte é do chá, mas o café está crescendo ali. Então, se eu fosse fazer uma campanha de café lá, imagina qual que teria que ser o meu tom. Completamente diferente do que aqui no Brasil. Então, a gente pensar que o nosso produto é diferente em cada país que ele vai entrar. E a forma que a pessoa olha o teu produto é diferente também. Então, na hora que você vender ele, você sabe que você está vendendo um produto diferente. Aqui no Brasil, você está vendendo um combustível. As pessoas tomam café para trabalhar, as pessoas tomam café, né, numa conversa. A gente tem essa cultura. Agora, tem lugares que você vai vender um estilo lifestyle, sabe? Porque para a pessoa tomar café vai ser cool. Lá na China é uma coisa que são os jovens que estão tomando. Então, é outra percepção de um mesmo produto. Esse é um dos desafios. Outro desafio, claro, que é a barreira linguística, né? Hoje, o inglês ele está muito... assim, é a língua mundial, né? Mas também é um desafio quando você pensa em conversar com outras pessoas, fazer negócios com outras pessoas. Eu coloco assim, a barreira da língua, ela é bem importante assim, para a gente pensar. A parte de distribuição também de produtos, a gente tem vários aspectos que a gente tem que pensar, porque o marketing, num conceito mais amplo, ele pensa também sobre a distribuição. Então, em pensar novos mercados, né, em como distribuir isso. Então, esse é um desafio grande também no marketing. E agora, pensando assim, num segmento diferente do café, dentro desse aspecto, se a gente fosse pensar no varejo, tem outras estratégias que precisam ser feitas dentro de um outro mercado, e aí você precisa também conhecer aquela cultura ali para entender se vai ter que fazer uma estratégia mais agressiva de vendas, então você vai deixar o teu produto mais barato, ou você precisa ganhar dentro de um produto, às vezes quando você aumenta o preço, você vai ter uma outra percepção de um produto mais premium. Então são vários aspectos diferentes que a gente tem que pensar
desde a cultura até a parte mais burocrática mesmo, até a distribuição, como que vai ser feito. Então, eu acho que o marketing internacional ele tem vários desafios, mas é muito legal de se pensar assim, quando você consegue quebrar uma barreira, né? Eu acho que o contato que a gente tem com os clientes lá na Bourbon, para mim foi muito enriquecedor para eu pensar na comunicação, porque você vê que o negócio está muito ligado a relacionamento. Uhum. É engraçado que no Brasil, você falou da diferença de como atingir o público, né? No Brasil, às vezes você vai comer alguma coisa e você chama a pessoa para ir tomar um café, né? Sim. Bem mais fácil, né? E lá fora, se você vai falar para tomar um café, é para tomar um café. Né? Também, sim. Muito interessante, né? Fernanda, e o marketing deve falar com públicos diferentes, né? E dentro da Bourbon, quais são os públicos que a gente trabalha e como que você diferencia esses discursos? Esse é um trabalho constante, assim, né? Que a gente pensa em como refinar essa linguagem, mas se fosse para a gente pontuar, a gente tem o nosso mercado internacional, né? Que são os nossos clientes, que hoje, com certeza, é a nossa maior preocupação. Mas a gente tem outros públicos que são muito importantes, que são o nosso público interno, que são os nossos funcionários. A gente tem essa comunicação também. A gente tem a marca empregadora, a ideia da marca empregadora, que o nome é o Employer Branding, que a gente tem que pensar em como fazer a marca ser atrativa para pessoas, que é um público também que a gente pensa hoje. A gente tem os nossos stakeholders, que são quem fornece as coisas para a gente, desde as empresas que trabalham conosco, também os produtores, né? Então, esses são os nossos públicos que a gente tem hoje. Por exemplo, falando de uma parte mais prática. Nas nossas redes sociais, quando eu vejo que um conteúdo ele é bem mais voltado para a marca empregadora, a gente prioriza o português. Né? Uma linguagem que seja a aderência maior seja do público que vai entender ali em português. Então, o vídeo vai ser em português, aí a gente tem a legenda em inglês sempre, né? Mas o vídeo vai ser em português. O podcast mesmo é um que é para a marca empregadora. Então, a gente vai pensar para esse público. E aí, a gente sempre coloca a legenda em português e inglês. Então, inglês e português, geralmente. Mas aí, se é para o público que a gente fala, né, stakeholders ou funcionários, enfim, a gente coloca o português primeiro. E quando é o público externo, a gente tem que pensar, né, no inglês ali, a formalidade é diferente também. Porque se a gente está falando do nosso produto, a gente tem que ter um certo approach ali, uma certa forma de falar. Agora, se a gente está falando da forma de trabalho dentro da Bourbon, aí é uma coisa mais emocional, né? Mais um carinho. Então, é mais ou menos assim que a gente separa. Acho que ainda dá para a gente refinar muito essa parte dos públicos e como a gente mudar o nosso tom de voz. Mas, por enquanto, é assim que eu estou trabalhando. Eu queria só abrir um parêntese e comentar sobre a maneira com que vocês trabalham dentro da Bourbon e a maneira como vocês conseguiram envolver muita gente, né, os colaboradores, né? Às vezes pensando cada um de um setor e colocando dentro do trabalho de vocês, tá? Isso é uma coisa, você comentando agora, eu me lembrei e deixo aqui um parabéns, tá, Fernanda? Obrigada. E para fechar o nosso último episódio do podcast, qual que é o papel do marketing em garantir que o discurso da empresa seja coerente e não soe vazio para o público? E como manter a comunicação coerente com o mercado que você atua? Certo. É um desafio de várias pontas. Assim, quando a gente pensa em branding, a gente tem que pensar em todos os pontos de contato que a empresa tem. É como se fosse uma pessoa e a forma que ela conversa com alguém, a forma que está nas redes sociais dela, é a forma que a empresa se apresenta em todos os pontos de contato. Então, pensando numa empresa, seriam redes sociais, o branding, que é a marca da empresa, como que essa marca vai se desdobrar, quais que vão ser a forma que você pode desdobrar essa marca para o conteúdo, para a imagem empresarial não ter nenhum ruído, porque pode acontecer de, às vezes, uma pessoa usa o logotipo ou cores de forma completamente diferente, você vai ver várias publicações diferentes da mesma empresa, você não vai criar só um conceito sobre ela, vai ficar perdido. Sim. Então, a gente tem que pensar em manter um mesmo discurso, um mesmo tom de voz
para as nossas comunicações. Então, ali na Bourbon, a gente tem um tom formal, mas não é tão formal assim. Só que a gente tem uns limites que a gente não pode passar, porque a gente sabe que isso não é coerente com a marca. Então, a gente precisa pensar como se fosse mesmo uma pessoa e ela tem uma personalidade. O que essa pessoa faria ou que ela não faria? Não tem muito sentido eu colocar, por exemplo, um discurso super jovem, teen, super para uma empresa tradicional, para uma empresa do agronegócio, que o público dela não tem aderência com aquilo ali. Então, quando a gente pensa em discurso, a gente pensa principalmente nessa linearidade e nessa coerência, sabe? Então, a gente pensar que os materiais visuais da marca devem ser coerentes com esse discurso, que os textos da marca devem ser esse discurso, os projetos que a marca vai participar externamente faz sentido ou não para a marca. Então, como que eu vou me posicionar, por exemplo, eu vou ter uma feira de café. Qual que vai ser o discurso que a gente vai ter? Qual que vai ser a nossa estratégia dentro daquele lugar? Para a gente não fugir do nosso core ali, da nossa intenção, da nossa visão como empresa. Então, quando a gente pensa em manter uma coerência, é ter um olhar estratégico dentro de todas essas pontas. E é difícil, porque muitas vezes, assim, um funcionário, ele representa Bourbon, né? Então, ele tem que ser bem treinado e tem que ir, por exemplo, vamos pensar na imprensa. Vai uma TV e quer fazer uma entrevista com a Bourbon. A gente tem que tomar cuidado e conversar com quem vai ser entrevistado, tudo, para até esse discurso ser coerente com o discurso da marca. Então, é esse que é o desafio da gente manter a coerência da marca quando a gente pensa em todas as pontas, em todos os lugares que você tem contato com ela. E eu acho que é um desafio grande, mas que quando a gente tem uma boa equipe, quando a gente tem uma boa empresa e a gente tem boas pessoas, a gente consegue, assim, sabe? E a gente ali no marketing, acho que a gente está com uma equipe bem legal, bem engajada, e a gente está tentando trabalhar para que isso se reflita dentro do nosso trabalho. Muito bom, Fernanda. Eu queria te deixar os parabéns pelo trabalho, pela entrevista de hoje. Obrigada. Mais uma enriquecedora, mais uma aula, né, que a gente teve aqui. Queria também agradecer a sua equipe, o João Paulo, a Verônica. São pessoas que não mediram esforços, né? A Amanda, que entrou agora com a gente. E deixo aqui o meu parabéns mais uma vez. Obrigada. E é com muito prazer que a gente finaliza, né, esses episódios. Sim. E deixo um espaço para você também falar agora. Bom, eu acho que foi muito legal. Acho que agora também, estando desse lado, eu entendo melhor os nossos convidados. Não é fácil. Não. É difícil a gente pensar, né, o que falar, como falar. Tem medo também de não ser muito claro. Mas acho que, no final de tudo, desse podcast que a gente está finalizando isso agora, acho que foi muito positivo. E que novos projetos tão bons quanto esse possam ter abertura ali na Bourbon, que eu tenho certeza que tem. E agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que está envolvido, todos que aceitaram vir também. Para a gente foi muito importante, né? A gente ter essa devolutiva de quem realmente teve disposição, coragem para vir aqui, né? Que não foi todo mundo que a gente convidou que veio. Mas acho que, com certeza, aprendi muito com esse podcast, com esse projeto. E também acho que vale a pena agradecer a equipe, todo mundo que fez acontecer. E vamos ver como vai ser os próximos. Uma boa abertura dos próximos, né? Sim. Então é isso. Hoje a gente finaliza aqui. Sigam as nossas redes sociais, Bourbon Coffees, e o nosso site oficial, bourboncoffees.com. Obrigado, Fernanda. Obrigada e até mais.